parabenizar a iniciativa do Polo Legislativo de levar, né, conhecimento a todo o Brasil e a todas as esferas aí do poder público sobre uma matéria extremamente relevante. Nós vivemos num momento, né, da humanidade em que os maiores ativos, sejam de uma empresa da iniciativa privada, ou seja, de um órgão do poder público, é a informação. Nós vivemos um momento de guerra, e nesse momento de guerra, por exemplo, aquele que detém hoje mais informação, ele tem uma vantagem abissal perante o seu adversário. O uso indevido de dados, né, o uso inescrupuloso de dados dentro do poder público pode impactar, por exemplo, a manipulação de toda uma democracia. Basta olharmos aí o documentário do Netflix, né, documentário oficial, conduzido pelo jornal inglês, me foge agora o nome dele aqui, eu já vou lembrar, eu passo para vocês, sobre o episódio do escândalo do Cambridge Analytica, do Facebook, e o vazamento de dados sendo utilizado para fins políticos em diversas situações. Estamos vivendo um momento hoje extremamente então, conectado, né, com esse tema, e por isso a oportunidade aqui é de uma troca de experiências única. Eu queria dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor desde 2020 e ela foi promulgada em 2018, portanto nós tivemos já o nosso período de adaptação à lei, de modo que a ninguém, seja um órgão do poder público, seja uma empresa da iniciativa privada, é dado o direito hoje, né, de se excusar ao seu cumprimento sob a justificativa de que não teve tempo, de que não conseguiu ainda gerar a sua adequação à lei. Portanto, todos aqueles que estejam num processo de adequação já estão atrasados, né, e podem sofrer os impactos dessa legislação, como o Paulo já trouxe, que são de multas e multas pesadas, que vão impactar principalmente no setor público, né, dadas as consequências da Lei de Proteção de Dados e das demais leis aí que norteiam, né, o trabalho na administração pública, diretamente cada um dos senhores e das senhoras que são responsáveis por algum tipo de processo de tratamento de dados. Portanto, é uma matéria hoje de condição de subsistência, vamos dizer assim, né, que precisa estar uma pauta aí de primeira ordem do dia. Eu deixo aqui rapidamente um pouco aqui do meu currículo, né, um breve currículo, e gostaria que, estou tentando só passar aqui, eu não sei se é porque eu estou se é o tipo do meu computador, se você puder passar, isso não estou conseguindo. Vou passando aqui na setinha de baixo, só você me orientando. Beleza. Então, o que eu quero trazer aqui, antes de entrar rapidamente aí no tema específico, quero trazer para vocês aqui um pouco da prática, né? O que eu devo fazer para colocar aqui o meu órgão da administração, né, a minha Câmara, a minha Prefeitura, enfim, minha empresa pública dentro do ambiente aí da Lei de Proteção de Dados, em compliance. Eu quero trazer um pouco aqui alguns conceitos importantes. O Paulo já falou sobre algum deles, mas algumas coisas são importantes repisarmos aqui. Primeiro que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é fruto de um movimento mundial, então não é uma inovação do Brasil. A proteção de dados é algo que já existe no nosso ordenamento jurídico há muito tempo, né? A gente pode olhar lá para o nosso Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, de 1990, e nós já tínhamos questões atinentes aí à proteção de dados, especialmente no seu artigo 43. O Código Civil de 2002 também trouxe matérias a respeito, o Marco Civil da Internet, portanto, nós não estamos falando de nenhuma inovação. A LGPD, ela simplesmente congrega e especializa o tratamento do tema numa legislação única. E a partir dela, nós temos no artigo 2º, né, os fundamentos que estruturam a Lei de Proteção de Dados, como, por exemplo, a autodeterminação informativa. Essa é uma regra de ouro que nós temos que ter quando falamos de dados pessoais. Os dados pertencem a quem ele se refere, ou a quem ele permite identificar. Então, os dados de RG, de CPF, ou qualquer outra informação que permite identificar o Marcelo Fattori, pertencem a ele, ainda que alguma empresa ou alguma instituição pública tenha uma autorização momentânea para a sua utilização. O Paulo frisou bem que nós temos
a proibição de ter um tratamento de dados por tempo indefinido, né, ou seja, para todo sempre. Os tratamentos de dados eles devem perdurar um tempo em que seja suficiente para atender a finalidade para o qual ele foi coletado, de modo que ao cidadão é que cabe o direito de dizer quem, como e por que vai tratar os dados dele. Se ele quiser viver como o náufrago, né, no filme lá, numa ilha deserta, e não compartilhar as suas informações com ninguém, a ele é dado esse direito. Hoje, a proteção de dados e a privacidade são direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. A proteção de dados, inclusive, por força de uma medida provisória recente, né, inserida no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Obviamente que haverão consequências, né? Se ele resolver viver aí como esse náufrago, ele não vai ter acesso a políticas públicas, ele não vai ter acesso ali a uma série de serviços que dependem, né, da identificação, dependem ali de você ter um contato com o cidadão. Pode passar, por favor? Bom, rapidamente, né, quando a gente olha para a Lei de Proteção de Dados, nós precisamos entender que, dado a delimitação do tema aqui do poder público, que para que eu possa tratar dados dentro de uma entidade do poder público, eu preciso ter o cumprimento de alguns pré-requisitos. Então, o primeiro deles é que nenhum dado pessoal poderá ser tratado se não atender uma finalidade pública, ou seja, para o qual aquele ente está, como assim, tem a sua competência atribuída por lei específica, né, e que esteja dentro das suas atribuições. Portanto, nada que fuja às suas atribuições poderá justificar um eventual tratamento de dados. É muito comum, por exemplo, aqui só para a gente justificar, para a gente trazer isso para o cenário prático, né? Num cenário, por exemplo, de uma SEI, de uma comissão parlamentar de inquérito, você trazer todo tipo de dado pessoal possível referente, por exemplo, a um contrato estabelecido com uma empresa do setor privado que está sendo investigado, ou mesmo, por exemplo, o olhar para um contrato de subvenção, de subsídio que é fornecido para uma instituição que é hospitalar, que atende numa determinada cidade, e vereadores, deputados, enfim, fazendo a exigência, né, de que venham lá, por exemplo, os comprovantes das informações de uso, enfim, do serviço ali por aqui, né, junto àquela instituição. Essas informações elas não podem ser compartilhadas pura e simplesmente sem uma análise prévia, né, das finalidades para os quais elas serão utilizadas. Veja que não se está buscando com isso uma limitação, né, das atribuições de um determinado poder, mas preservar a identidade, preservar a privacidade do indivíduo. Então, nós tivemos, por exemplo, no episódio da pandemia, logo que começou ali em abril de 2020, a Presidência da República editou uma medida provisória autorizando a Anatel a compartilhar com o IBGE que a Anatel determinasse a todas as concessionárias aí de telefonia que compartilhassem com o IBGE todos os dados de geolocalização dos aparelhos de celular. Houve uma ação movida no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo reconheceu que a entrega dessas informações, ainda que para atender a um interesse público extremamente relevante, que era o direito à saúde da coletividade, ele não era autorizado, ele feria a ordem legal, porque os dados seriam compartilhados sem a ciência individual de cada um dos cidadãos, e por meio, né, das informações de geolocalização ali dos aparelhos de celular, muitas questões podem ser aferidas, como, por exemplo, o perfil de consumo, de hábitos, né, e isso ficaria ali a critério de pessoas, de órgãos, sem que o próprio cidadão tivesse conhecimento disso, e até mesmo a limitação do uso dessas questões. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, para que o poder público possa tratar dados pessoais, ele precisa
como ficou claro nessa decisão que eu trouxe aqui do Supremo, né, precisa agir com transparência e previamente informar ao cidadão que dados a respeito dele são tratados e que tipos de dados são esses e para que finalidade. Por quanto tempo esses dados serão tratados, certo? Além disso, é necessária a indicação do DPO. DPO, que é o encarregado de proteção de dados, ele é uma figura que não pode ter conflito de interesse, ele está na estrutura da empresa pública, do órgão público, e presta informações diretamente para a alta gestão. Ele não se submete a nenhuma área, ele não realiza e não deve realizar nenhuma outra atividade dentro da organização, dentro da instituição, sob pena de conflito de interesse. Ele precisa estar, né, devidamente livre para que possa se manifestar com a imparcialidade, com a tranquilidade aí que a hipótese requer. Então, pode passar, por favor, Sérgio? Gostaria também de deixar claro aqui que nós temos exceções à aplicação da LGPD quando eu trato das questões públicas, né? Então, vinculadas aí ao poder público. O artigo 4º, inciso 3º, letras A a D, trazem, né, nos casos de questões que envolvam a segurança pública, a defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação e repressão de infração penal, como questões que geram a exceção. Ter bem a atenção aqui de que são situações específicas, é um rol restrito, e que não pode ser interpretado de forma aberta, tem que ser interpretado na medida da sua restritividade. Então, segurança pública, eu estou falando de ações efetivas das forças de segurança pública, e os dados e informações tratados nesse âmbito não podem, a posteriori, serem reaproveitados, tratados, utilizados por outros órgãos, por outras, ainda que pelo mesmo órgão, né, para finalidades distintas do que essa inicial da segurança pública. Isso vale para todas as demais hipóteses. Quando a gente fala em atividade de investigação, nós estamos falando aqui de um delegado de polícia que, por exemplo, vai requisitar para a Câmara ou para a Prefeitura ou, né, uma ordem judicial informações a respeito de um determinado colaborador, de um determinado funcionário público, de um determinado agente político, e que somente nesse caso, né, com essa ordem judicial ou algo que venha a ser requisitado pela delegada de polícia, deve ser atendido e compartilhado o dado. Caso contrário, né, não se aplica essa base legal. Tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Pode passar, por favor, Sérgio? Dados pessoais, né, gostaria só de fazer uma breve fala aqui, porque existe muita confusão a respeito. A lei traz os dados comuns, que são dados que identificam a pessoa a priori, o nome, o CPF, um RG, né, e dados que possibilitam identificar, mas que a priori não identificam. Então, quando eu olho para o meu banco de dados, eu não vou tratar como dado pessoal apenas aquilo que refere já de modo imediato a alguém. Mas quando eu tenho informações que, somados a outros pontos de dados, me levam a identificar alguém, eu também tenho que tratar como dado pessoal. Exemplo de uma placa de veículo. Ela, por si só, não é um dado pessoal, ela se refere a um veículo. Porém, né, essa informação, somado a alguns outros pontos ali dentro do meu banco, podem me levar à identificação de uma pessoa, do seu proprietário, de quem loca aquele veículo, enfim, de quem conduz, e por aí vai. Então, nossa atenção tem que ser sempre para o todo. E aí, o Paulo lembrou bem, nós não estamos falando só de bancos de dados digitais, nós estamos falando também das questões físicas, e aqui reside o maior problema da Lei de Proteção de Dados, porque quando eu estou no ambiente físico, eu não tenho rastreabilidade da informação. Eu tenho lá, por exemplo, um documento físico no Departamento de Recursos Humanos, que pode ser eventualmente perdido, pode ser feita uma cópia, e eu não consigo controlar, né, como isso foi feito, ou ter depois a possibilidade de rastreabilidade. Portanto, para essas questões físicas, eu preciso ter um olhar muito atento. E os dados sensíveis são aqueles que, a priori, são proibidos de serem tratados, ok? Há uma restrição mais severa com relação a eles. Esse rol também ele é taxativo, ele não é um rol aberto. São essas as hipóteses aí definidas no artigo 5, inciso 2º, e que somente poderão ser tratadas se eu conseguir
atender a alguns requisitos específicos da lei. Aí eu vou ter que olhar lá para o artigo 11, que define as bases legais, né, de tratamento de um dado sensível, e os requisitos dos princípios, que o Paulo comentou aqui, estabelecidos no artigo 6º, ou seja, como que esses dados são, por que eles são coletados, qual que é a finalidade, a adequação da sua coleta, né, a finalidade que eu pretendo executar, e por aí vai. São todos aqueles requisitos do artigo 6º, tá bom? Paulo, pode passar, por favor? O tratamento de dados pessoais no âmbito do poder público possui base específica para os órgãos aí da administração e para o poder legislativo, no que diz respeito às políticas públicas. Então, para tratamento de dados pessoais comuns, lá no artigo 7º, inciso 3º, eu tenho autorização para que o poder público faça o tratamento de dados pessoais que sejam necessários para o desenvolvimento de uma política pública. Agora, veja, o desenvolvimento dessa política pública, ele tem que ser claro, e não é porque eu tenho essa base legal que eu estou coberto para todo tipo de tratamento. Eu tenho que seguir a cartilha da obediência depois lá dos princípios, do artigo 6º, eu tenho que ter ali uma análise de impacto, eventualmente, sobre os dados que vão ser tratados, se eu vou gerar algum prejuízo a algum direito fundamental do cidadão, e por aí vai. Então, para dados pessoais comuns, artigo 7º, e para dados pessoais sensíveis, a regrinha do artigo 11, né, ali você tem várias hipóteses, dentre elas a do inciso 2, letra B, né, que fala também aí das questões que envolvem as políticas públicas, ok? Pode passar, por favor. Bom, agora vamos começar então aqui a entender um pouco do cenário, né, que nós precisamos nos envolver para que a gente possa realizar o trabalho de adequação da instituição. Primeira questão que eu gostaria de levantar com vocês é que nós estamos falando de uma lei de compliance, portanto é algo que eu não vou começar a fazer agora, eu termino daqui X meses e estou resolvido. Não, essa é uma ação que você terá que executar para tudo sempre. A lei de proteção de dados, ela muda a cultura pela qual nós tratamos as informações que possuímos. E ela deve ser sempre precedida, isso é o Privacy by Design, por uma atividade preventiva de análise dos potenciais riscos que eu tenho no tratamento desses dados, como eu pretendo mitigá-los e quais são os riscos residuais que terei. E o Privacy by Default, que é uma função que a lei traz, é de entender, né, que toda eventual solução, imagina que você cria um site, por exemplo, para permitir ao cidadão que consulte ali os seus exames executados no SUS. Né? Teve uma prefeitura no interior de São Paulo, que já foi condenada agora recentemente, porque ela utilizava exclusivamente para acesso a esse site, né, o CPF do cidadão. Então, o cidadão colocava lá o CPF dele e ele conseguia acessar os exames que ele realizou. Veja, dados de saúde são dados sensíveis, que estavam expostos sem uma situação de segurança mais apropriada, e em razão disso ela foi já objeto de uma condenação. Então, para que eu possa olhar para todas as possibilidades, eu vou ter que buscar e compreender qual é a minha infraestrutura de tecnologia e física para que os tratamentos de dados sejam realizados. Eu preciso identificar os tipos de vulnerabilidades que eu tenho. Eu tenho um arquivo físico. Quando esse arquivo físico ele está dentro das regras estabelecidas pelas normas ISO de proteção contra, por exemplo, incêndio, contra as questões que envolvam, por exemplo, um alagamento. Eu tenho aqui controles de acesso. Minhas informações estão num determinado servidor. Esse servidor está provido de uma política de backup. Eu guardo isso onde? Numa nuvem. Se eu guardo numa nuvem, essa nuvem está em território nacional ou está em território internacional? Se estiver num outro país, eu tenho aqui uma transferência internacional de dados, a coisa um pouco mais complexa. Nós vamos ter que submeter aqui algumas regras mais específicas, né? Então a gente vai ter que ter uma atenção para não levar essas informações, por exemplo, para uma nuvem que está na AWS, na Microsoft, no Google, enfim, fora das bordas do Brasil. Né? Eu tenho questões aqui também que são necessárias de compreensão, que é a definição de responsabilidades.
as definições dos limites dos tratamentos de dados, e para isso eu preciso que os contratos, os convênios que são feitos sejam estruturados pensando na proteção de dados, a partir de uma análise individual de cada caso, compreendendo os processos, como que eventuais tratamentos de dados podem acontecer naquela situação. Eu preciso ter um mapeamento de todo o ciclo de vida desse dado pessoal, né? Ou seja, quando que eu faço a coleta de um dado, quando que eu faço a eliminação, o que acontece nesse meio do caminho, né? Enfim, são todas as questões que só por aqui a gente já consegue perceber o quanto complexo, né, é esse processo. Então, pediria para o Sérgio passar, por favor. Então, por onde começar, né? Pode passar mais um, Sérgio? Mais um, por favor. Eu gostaria aqui de propor para vocês um modelo que nós executamos hoje na nossa atividade aqui. Eu já quase 3 para 4 anos, né? A gente trabalha com isso. Nossa experiência vem aí desde da União Europeia, né? Da questão do GDPR, e que eu acho que ampara aí, né, todas as instituições. O primeiro ponto é que nós temos que trabalhar um modelo de governança em proteção de dados. A lei exige que você estabeleça um modelo de boas práticas de governança, inclusive a norma de dosimetria das penas, né, que está sendo discutida hoje, nesse momento, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, inclusive daqui a pouco eu vou fazer uma fala nessa consulta pública. Ela dispõe que se você tiver uma política de governança em proteção de dados, não só escrita no papel, mas efetivamente implementada, você pode vir a ter o benefício de até 20%, né, de abatimento de eventuais penalidades. Então, você precisa estruturar esse modelo de governança, criando um comitê de proteção de dados, estabelecendo, eventualmente, aí um grupo técnico de trabalho. Então, imagine, cara, eu sou do poder executivo, eu tenho aqui uma estrutura muito grande, diversas áreas, então, o recomendável por governança é que você tenha um núcleo duro ali, o Comitê de Proteção de Dados, envolvendo 5, 6, no máximo 9 membros, e depois um grupo técnico dando suporte, né, para esse comitê e executando as atividades que são definidas, estruturadas aí pelo Comitê de Proteção de Dados. É preciso construir um organograma de trabalho, definir aí as agendas, né, de governança com pautas, e essas reuniões de comitê, dos grupos de trabalho, serem sempre documentadas. A lei trabalha com o conceito de accountability, de prestação de contas. Então, tudo que eu faço para gerar o meu compliance e todos os trabalhos que eu executo de tratamento de dados, eles precisam ser documentados. Ou seja, eu preciso ter registro de tudo, né? Então, eu faço uma reunião online para discutir uma determinada situação. Tem que ter essa reunião gravada para fins exclusivos de amanhã gerar algum tipo de evidência para um órgão fiscalizador. Lembrando que, quando eu faço uma gravação de uma reunião, eu tenho ali dados pessoais, que é a imagem, a voz, né? E eu só posso utilizar, portanto, esses dados pessoais para fins específicos ali de cumprir a atividade de accountability. Fora isso, não posso utilizar, exceto com a autorização, daí no caso das partes envolvidas. Segundo passo, definir as políticas e os avisos de privacidade. Então, para que eu possa estruturar um modelo de governança em proteção de dados, eu preciso, então, entender qual é o papel do meu órgão na administração pública, seja poder executivo, seja poder legislativo, uma empresa pública, enfim, qual é a nossa missão e definir a sua missão de privacidade. Qual que é a sua visão de privacidade? Como que esse determinado ente da administração vai ou quer, né, que seja tratada a questão da proteção de dados dentro da instituição. A partir daí, criar a sua política, criar as regras de segurança da informação, as PSI, bem como os avisos de privacidade para sites, para aplicativos, para tudo aquilo que vocês têm, que deverão ser disponibilizados de forma fácil, acessível ao cidadão, para que antes de ele executar, ou você executar qualquer tratamento de dados, ele possa ter conhecimento do que será coletado, como será feito o tratamento, quais são os meios de segurança que serão implementados, como que ele pode eventualmente agir para exercitar os seus direitos. Necessidade também da definição do DPO, o encarregado de proteção de dados. Existe um decreto da Presidência da República de 2021 que proíbe, por exemplo, que esse DPO seja alguém da área de tecnologia. Por quê? Porque há um entendimento ali de que você teria um conflito de interesse, né? Então,
essa regra acho que se aplica subsidiariamente para tudo. Se eu não posso ter ali alguém da área de TI, eu vou ter que olhar para as questões, por exemplo, do compliance, do jurídico, enfim, todas as áreas que tenham tratamento de dados, né? Obviamente que eu não vou ter uma pessoa vinculada a esses órgãos para executar essa função. O encarregado de proteção de dados, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica contratada, um DPO profissional, e ele é o responsável por gerenciar todo o programa de privacidade da organização. Então, o passo 1, 2 e 3 estrutura um modelo de governança. A partir daí, eu vou passar para o mapeamento de todos os processos existentes na empresa, na organização, na instituição, ou seja, quais são as atividades executadas para cada área, para cada posto de trabalho. E a partir dali, eu vou entender, olhando para esse fluxo, quais são os possíveis tratamentos de dados que acontecem ali, e com isso criar um grande mapa do ciclo de vida do dado pessoal dentro da organização. Veja que é uma tarefa complexa. Mapeamento de processos não é algo comum nas instituições brasileiras e deveria ser um requisito obrigatório. Por quê? Porque isso gera eficiência, economia, gera também profissionalização e hoje é fundamental. Se um cidadão entrar em contato com com a entidade a qual você pertence, fala assim, olha, eu quero que você elimine um dado que eu dei por consentimento. Se você não tiver os processos mapeados e o ciclo de vida do dado estabelecido, você não consegue dizer para ele que dado você tem, para que ele foi coletado, o que você pode eliminar e o que você não pode eliminar. Você corre o risco de eliminar dados que são obrigatórios de serem guardados para fim de cumprir amanhã uma obrigação legal, ou mesmo uma questão regulatória, enfim, e isso gerará um impacto muito grande para a organização e para você, né, que será responsabilizado por isso. A partir do mapeamento de todos esses processos e do ciclo de vida, a compreensão das vulnerabilidades existentes, das não conformidades, com a criação, né, das boas práticas que deverão ser implementadas para corrigir todas as não conformidades. Isso a partir daqui seria, né, o seu manual ali de tudo o que você precisa fazer para começar a corrigir. E aí você vai endereçar isso para todas as áreas que são proprietárias de cada atividade que gere risco para a proteção de dados. Pode passar, por favor, Sérgio? Na sequência, nós temos que, como eu disse já anteriormente, olhar para todos os nossos contratos, convênios, documentos que, de alguma forma, estabeleçam situações que vão envolver tratamento de dados pessoais, avaliar as possibilidades de tratamento, quais são as bases legais, a licitude desses tratamentos e criar regras, cláusulas, anexos de proteção de dados para que você consiga estabelecer efetivamente quando a instituição que você representa vai ser controladora dos dados pessoais ou simples operadora. O controlador é aquele que toma a decisão do que deve ser feito com o dado e, portanto, ele tem uma responsabilidade maior. O operador é aquele que executa as atividades de tratamento de dados a mando do controlador. E aí, quando eu tenho uma situação, né, de controlador e operador, obviamente aconteceu um compartilhamento de dados, e esse compartilhamento de dados ele deve ser regrado por um contrato, e ali todas as responsabilidades são tratadas. É obrigatório, assim como acontece com a distribuição de equipamentos de segurança do trabalho, que haja treinamento e conscientização permanente dentro da instituição sobre proteção de dados e sobre segurança da informação. Nós recomendamos, em todos os nossos projetos aí que nós temos em curso, que isso aconteça de forma semanal ou a cada 10 dias. São treinamentos que devem ser curtos, pílulas, 5, 7 minutos no máximo. Existem, no nosso caso aqui, a gente usa uma plataforma digital educacional, onde o trabalhador ele é simplesmente plugado ali, ele vai recebendo os vídeos para ele assistir, você pode criar algo parecido, pode fazer workshops, enfim, mas é obrigatório que você faça esse treinamento e gere evidência de que isso aconteça. A ideia não é formar nenhum expert, a ideia é que cada pessoa esteja ciente da responsabilidade que tem no tratamento de dados pessoais e que ela poderá ser responsabilizada e gerar problemas para a instituição, caso ocorra algum incidente. Privacy by Design e Privacy by Default eu já falei aqui para vocês, né? Os registros de operações de tratamento de dados, né, o ROPA, então todo o tratamento de dados ele deve estar registrado, eu devo ter ali todas as informações sobre o que eu faço, como eu faço para tratar um dado pessoal. E o DPIA e o LIA são
documentos que a lei me obriga a executar. Então, toda vez que eu tenho um tratamento de dados sensível ou tratamento de dados de alto impacto, eu tenho que fazer um relatório prévio de impacto sobre os riscos no tratamento desses dados pessoais. Então, isso vai gerar a necessidade, e sempre de forma preventiva. E aí o DPO vai avaliar esse DPIA, e se a avaliação dele for positiva, você pode prosseguir. Caso contrário, você tem que fazer as adaptações, né? E aí a sugestão que eu dou é o seguinte: não faça nenhum projeto novo, não desenvolva nenhuma atividade nova sem que você tenha o respaldo do DPO. Porque se você tiver o respaldo dele, você, de certa forma, protegeu também seu CPF, né? Porque você vai ser responsabilizado no caso você cumpriu as suas obrigações, você entregou para a estrutura responsável dentro da organização em avaliar, em afiançar que aquele procedimento estava correto. Tá? A mesma coisa para dados que eu vou tratar por legítimo interesse, né? Então, é muito comum a gente ouvir falar aí que eu tenho aqui uma base de dados que eu recebi para tal finalidade, e dado ao meu legítimo interesse de comunicar depois outras ações que eu faço, que tem ali conexão com aquilo, né, que com o propósito original dessa coleta, eu posso comunicar ao cidadão. Não funciona assim. O legítimo interesse, ele deve ser precedido de uma avaliação onde eu vou entender qual é o meu legítimo interesse efetivo, qual é a legítima expectativa do cidadão de ter aqueles dados tratados para outras finalidades, como aquela que eu estou propondo, e se isso, né, no balanceamento disso, não vai acontecer nenhum tipo de violação de um direito ou preceito fundamental do cidadão. E zelar pela cadeia de custódia de evidências de tudo aquilo que você faz em proteção de dados, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta, portanto eu preciso gerar esse ambiente de evidências. E um toque bastante necessário aqui. Cada um dos senhores é responsável pelo enforcement que a lei exige, ou seja, a obrigatoriedade de exigir que todos os parceiros que você possui, todas as pessoas que se relacionam na cadeia de tratamento de dados, sejam eles internos ou externos, estejam aderentes e adequados à lei. E vocês precisam também documentar isso, ok? Pode passar, Sérgio, por favor. Então, basicamente, aqui só para dar um breve overview do DPO, ele vai ser uma figura aí chave para atender à autoridade de proteção de dados. Então, sempre que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados queira intervir em alguma ação aí da sua instituição, da sua empresa, ela fará isso por meio do DPO. Ele também é a pessoa responsável por atender o cidadão em todos os direitos elencados na LGPD, no seu artigo 18, ou seja, direito a obter informação sobre dados pessoais a respeito dele que são tratados, a proceder a uma eliminação de dados que foi tratada eventualmente por consentimento, dentre outras questões. E também gerenciar todo o programa de privacidade com diversas atividades. Então, ele é a figura-chave que vai ser o responsável por tocar a bola, fazer a coisa andar, né, e orientar aí todos os departamentos, ok? A inexistência dessa figura pode acarretar, né, numa fiscalização dentro de um órgão de administração, uma penalidade. Tá? Sobretudo porque vocês têm normas específicas, né, no setor federal, no setor estadual, cada estado vem estabelecendo ali algumas diretrizes, né, tornando obrigatória essa figura. Atentem-se para o fato de não colocar como DPO, não nomear como DPO, né, gestores, diretores e pessoas que tratam dados pessoais. Ele tem que ser uma figura específica. Pode prosseguir, Sérgio. Eu trago aqui só um exemplo, né? Categorizo aqui como radar, só para categorizar que a gente está olhando aqui, né, para o que está acontecendo no mundo e olhando aí para as instituições públicas, essa decisão aqui que envolveu a aplicação da LAI, né, e da LGPD no município de Itu, que foi obrigado a divulgar dados completos de remuneração de servidores. O município entendia, né, da questão que a LGPD vedava a divulgação de certas informações ali na questão da remuneração, e o entendimento que foi aplicado foi de que a LAI, nesse caso, ela não é incompatível com a LGPD, e a divulgação destas informações, ela atenderia a finalidades públicas que não são proibidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma matéria extremamente delicada. Ao meu ver, existe